Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste domingo iremos meditar o Evangelho da Quaresma, do primeiro domingo da Quaresma. Hoje, neste primeiro domingo, a Igreja ela se abre para introduzir os seus filhos no grande caminho de deserto. A Quaresma, que na verdade ela é o grande retiro da Igreja. A Igreja toda que se prepara, se retira, permanece um pouco mais em silêncio e oração, para poder assim se preparar para a ressurreição de Jesus. Na verdade, esta figura da Quaresma, ela nos aponta a preparação que também nós somos chamados a fazer no nosso coração. A morrer para nós mesmos, para o mundo, para a lógica e a ideologia do mundo, encabeçada por Satanás, personificada dele, e assim ressurgirmos para uma nova vida, para a vida com Deus. A Quaresma, ela nos ajuda a passar da morte para a vida. Do pecado que leva à morte, a graça de sermos amigos, filhos de Deus e que nos traz a vida. Esse tempo da Quaresma é um tempo forte, tempo, como eu disse, de silêncio, onde a Igreja nos convida a retirarmos mais dos barulhos deste mundo. Desligarmos a televisão, desligarmos o rádio, desligarmos tudo aquilo que coloca o nosso coração num barulho e nos leva ao barulho interior. A Quaresma que nos convida também a não só nos distanciar do barulho, mas a nos colocar na intimidade com o Senhor, por meio da oração e do silêncio. Aquela oração profunda que se faz vida. Aquela oração profunda que me dá a vida em Deus. A Igreja nos dá caminho para isto, o Rosário, a Santa Missa, a leitura orante da Sagrada Escritura. E como seria bom se cada um de nós pudesse, neste tempo da Quaresma, participarmos das missas, da missa todos os dias. Porque nós veremos que cada leitura, cada evangelho, em cada dia da missa, é uma catequese. Leituras escolhidas a dedo pela Igreja para nos levar à verdadeira ressurreição. A Igreja convoca neste tempo o jejum para preparar o nosso coração para se abrir à palavra de Deus. Porque não é só de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Trocar o pão deste mundo pelo pão de Deus, pela palavra. A Igreja nos convida também a jejuar não só da boca, do alimento, mas a jejuar também de nossas palavras. Quantas palavras duras, quantos julgamentos. A Rainha da Paz em Medjugorje diz que o maior jejum
é o jejum do nosso pecado. Jejuar do nosso pecado predominante. Aquele que todos os dias, ou quase sempre, nós caímos. Quaresma, enfim, o tempo da conversão, que se iniciou na quarta-feira de cinzas, com o sinal da cruz na nossa testa, com as cinzas, mostrando que somos pó, não somos nada e ao pó voltaremos. Sinal este que nos leva a nos colocar diante de Deus com o coração contrito dos nossos pecados, reconhecidos daquilo que somos, nada, reconhecendo que a nossa vida só tem sentido no amor, no perdão e na vida com Deus, na sua misericórdia. Sinal este que nos mostra o quanto devemos estar mais próximos de Deus. E nesse primeiro domingo da Quaresma, a Santa Igreja nos apresenta o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15, o Evangelho brevíssimo, que nos retrata Jesus no deserto. Os evangelistas Mateus e Lucas apresentam essa cena de Jesus que é levado pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado. E ali Jesus ele passa por aquelas grandes tentações. O demônio, o diabo, Satanás, vê que Jesus tem fome, estava 40 dias de jejum. No Evangelho de Mateus e de Lucas, o demônio diz: transforme esta pedra em pão. Também nesse mesmo Evangelho nós vemos que Satanás tenta Jesus não só pelo estômago, não só pelo poder de transformar, de saciar as suas necessidades, como muitas vezes nos tenta também nós saciarmos as nossas necessidades. Bom, mas como tantos jovens que eu escuto, padre, é difícil viver a castidade, porque meu corpo ele necessita do sexo, necessita de liberar os hormônios. Não é verdade? A nossa mente, ela pode sim necessitar e querer o prazer, mas nós não necessitamos, porque tudo acontece de forma natural. Também a liberação dos hormônios. Como alguns jovens falam: padre, mas eu fui me confessar com aquele padre e ele disse que eu podia me masturbar, porque isso não tem pecado. É pecado sim, e continua sendo, porque tanto o homem quanto a mulher conseguem muito bem viver sem este ato. É a mesma tentação de Jesus, transformar pedra em pão, que o demônio deu. De buscar a sua necessidade corporal, que mata muitas vezes o espírito. A outra tentação que no Evangelho de Mateus e Lucas nós vemos é quando Satanás ele mostra para Jesus todos os reinos e dá a Jesus o poder de dominar. Eu te darei tudo isto se tu me adorares. E como o homem hoje, para ter o mundo, para ter o poder, para ter fama, sucesso, se vende, adora a Satanás, adora a sua ideologia de morte, adora o dinheiro, faz tudo para poder mandar, para ser alguém. Mesmo que ser alguém significa pisar no outro, no seu irmão. Mas este mundo passa,
como diz Paulo, com todas as suas concupiscências. E por último, em Mateus e Lucas, Satanás, ele tenta Jesus, se joga daqui de cima, porque os anjos do Senhor irão te segurar, porque assim diz a palavra. Satanás que tenta o homem moderno hoje a desafiar a Deus, a dizer para Deus: então, se tu é Deus da minha vida, faça isso, faça aquilo. E o homem que, mesmo sem ter o discernimento do que é a vontade de Deus, se lança no seu projeto humano, esperando que Deus faça do seu projeto humano o seu projeto divino. Se joga daqui de cima. Como certas vezes aconteceu nos Estados Unidos, 3 jovens que iam para o encontro da pentecostal diziam, e nisso houve uma enchente, a cidade estava alagada, e elas foram atravessar um rio que tinha muito movimento de água, e elas queriam ir para esse encontro, escutar e pregar a palavra, e uma delas disse: mas o Senhor diz na sua palavra que andaremos sobre as águas, então vamos. Quando começaram a andar sobre as águas, o rio as levou. Depois de 3 dias encontrou os corpos das 3 mortas. Caíram na tentação do demônio. Acredito que o Evangelho de hoje, ele nos ensina como sair vencedor das tentações. Ou diria até mais, como encarar as tentações do demônio, de Satanás, na nossa vida. Agora eu vou proclamar esta palavra, e após a proclamação da palavra do Senhor, nós faremos um comentário sobre esse Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens. E os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Nós sabemos, segundo a carta aos Hebreus, que nosso Senhor, ele foi provado em tudo na sua humanidade. Mas ele não caiu no pecado. Nós vemos um Cristo totalmente humano, um Cristo que, como nós, ele é tentado, e diria até muito mais, provado em sua fidelidade ao amor do Pai. Embora ele vivia com o Pai, numa relação de coração a coração, numa intimidade profunda. Mas o ouro se prova no cadinho, como diz o livro de Eclesiásticos. O Evangelho inicia dizendo que o Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito leva Jesus para o deserto. A palavra grega equibalei, para dizer levar. Esta palavra equibalei não significa apenas um levar, mas ela quer dizer que o Espírito, ele colocou Jesus no deserto. É como se dissesse no imperativo, como se o Espírito dissesse para Jesus no imperativo: entra no deserto. E quantas vezes, irmãos e irmãs,
o Senhor, Ele nos pede para entrarmos no deserto. Entrar no deserto, que significa sair do deserto que é o mundo, desse deserto que não possui a palavra de Deus, que está praticamente nas mãos do demônio, para entrar no verdadeiro deserto. E diria aqui, não um deserto físico, mas o deserto do coração. Entrar dentro de si mesmo e ali, se conhecendo, ser provado por Deus, sofrendo as tentações de Satanás. Quantas vezes que Deus Ele quer falar conosco e Ele nos empurra, Ele nos pede para entrarmos no deserto. O deserto é um lugar teológico onde Deus fala ao coração do homem. Eis que te conduzirei ao deserto e ali falarei ao teu coração, diz o Senhor no livro do profeta Oséias. O Espírito impele, lança, pede para Jesus entrar no deserto. E no deserto, ele entra para ser tentado. Deserto que é o lugar do silêncio, é o lugar da aridez, da falta de alimento, é o lugar dos extremos. Um grande calor durante o dia, que, como diz os baianos, racha o coco. E no fim da noite, aquele frio intenso, que gela a alma. E nesses extremos, a alma que caminha no deserto, ela é chamada a encontrar o equilíbrio, a encontrar a presença de Deus nela, a encontrar o oásis da paz, o Cristo. Aquele oásis onde brota água, e onde tem água tem vegetação, tem alimento, tem sombra. A alma que é caminhada a entrar no deserto e encontrar a Deus. Jesus, conduzido pelo Espírito ao deserto, onde o Espírito pede a sua liberdade para que ele entre dentro do deserto, ele fica ali durante 40 dias. 40 dias que, na linguagem judaica, nos remonta aos 40 anos do deserto do povo que estava para entrar na terra prometida. 40 que significa o sinal de uma vida, de uma geração, para mostrar que toda a vida de Jesus foi um deserto onde o Senhor Jesus foi provado e foi tentado por Satanás. Uma vida de prova. 40 dias, que significa, como dissemos, uma vida, como nós vemos, onde toda a vida de Jesus foi uma vida lutando contra Satanás. Para que no fim da sua vida, ele, atravessando este deserto que atravessou o povo egípcio, o povo hebreu, que saía das terras egípcias, entrasse na terra prometida, estivesse com o Pai. Assim, irmãos, a nossa vida, ela também é um deserto. Um deserto onde somos provados, tentados por Satanás. E tentado por Satanás, chamados a ter a vitória no nome do Senhor, para que, no fim da nossa luta, também passemos o nosso êxodo e entremos na terra prometida. Eu gostaria de dizer que Deus, ele não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. Deus apenas prova a alma que lhe é fiel. Na oração do Pai Nosso nós vemos: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós rezamos assim.
Mas é interessante aqui que Deus, Ele deixa Jesus ser tentado. É um mistério de amor, onde Deus coloca à prova não o pecador, Deus coloca à prova o justo, aquele que lhe é fiel. Deus coloca à prova aqueles que são aceitos e são caros ao seu coração. Para que este amor, esta fidelidade aumente ainda mais. E para que a graça de Deus trabalhe ainda mais nesta alma que busca a santidade. Nós podemos dizer por que Deus coloca à prova aqueles que lhe são justos. Por quê? Nós devemos pensar por que também há tantas tentações. A tentação, na verdade, ela não é, como muitas vezes nós vemos, uma provocação para o mal. Não é. A tentação, na verdade, elas são situações permitidas por Deus na nossa vida, onde nós, aqueles que buscamos ser-lhes fiel, que buscamos ser-lhes justo, devemos passar na nossa vida. Se nós percebemos bem, a nossa vida, ela é composta de situações. Durante todo o nosso dia, nós temos situações diante de nós que nós devemos escolher. Situações essas que são uma tentação. São situações de prova. Mas que nessas situações de prova, de um lado há o Espírito de Deus que busca e nos orienta para escolhermos a Deus e as coisas de Deus, e do outro lado o espírito do demônio que nos orienta e nos tenta para fazermos o plano de Satanás. Como esta semana eu falava com uma jovem de muita oração, muito amada, muito querida ao coração de Maria, uma alma especial, daquelas difíceis de se encontrar, e ela me dizia: padre, agora que eu estou indo morar sozinha, eu já comprei uma imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz para colocar na minha casa, na minha casinha. Mas um rapaz que trabalha comigo dizia: agora que você está indo morar sozinha, quando que vai iniciar a tua vida de pecado? O próprio espírito de Satanás falando nele. Naquele momento, ele se tornou a personificação do demônio. Mas esta jovem, também nessa situação, ela estava diante da proposta de Satanás, que quer o pecado, quer a morte, o prazer deste mundo, e do outro lado, a proposta de Deus. Transformar aquela casa num lugar de oração, na casa de Maria, onde Deus reina, Deus habita. E nós podemos, assim, irmãos, transformar da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida, um templo de Deus, onde Deus reina, ou um templo de Satanás, onde o pecado abunda. A cada dia, em cada situação, surge diante de nós tentações. Mas a resposta sempre depende de nós. Nós podemos renunciar e lutar mesmo contra a nossa carne, contra as nossas vontades humanas,
para nessas situações escolher a Deus ou ceder à tentação e colocar o nosso caminho, a nossa vida, tudo aquilo que conseguimos no lixo. Mas Deus permite a prova e juntamente com a prova, a tentação, para que nós possamos crescer em santidade, em amor, em alegria. Porque aquele que serve ao Senhor, ele tem uma paz no coração que ninguém mais tem. Aquele que é fiel ao Senhor, Deus tem promessas de amor. Como José do Egito, quando estava na casa do governador do Egito, a mulher do governador veio tentá-lo, porque queria ir para a cama com ele, chegou a arrancar as roupas de José do Egito. E diz a palavra que ele saiu correndo, que mesmo assim ficou a sua roupa ali, parte da sua roupa rasgada. Ela acusou José de ter tentado violentá-la, mas Deus recompensou, diz a Sagrada Escritura, a fidelidade de José, dando-lhe o governo do Egito. Para crescermos, somos impelidos, somos lançados do deserto. Nas situações da nossa vida, para, provados e tentados, ganharmos a batalha, no nome do Senhor. E diz o Evangelho que, durante 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás. E é interessante porque aqui na Sagrada Escritura aparece a palavra Satanás em letra minúscula, como está no grego, para mostrar que Satanás, embora nós sabemos que ele é um ente, é um ser vivo, mas para mostrar que Satanás aqui é a total personificação do mal que tenta Jesus. Satanás, que ele é entendido como a personificação do mal, como o ente que entra na vida, nas situações da vida do homem, para o colocar em oposição à lógica de Deus, aos pensamentos de Deus, à vontade de Deus. E nas nossas vidas, quantas vezes essa personificação do mal entra para colocar a nossa vontade contra a vontade de Deus, para nos ajudar a fazer aquilo que é mais fácil, que normalmente é contra Deus. Satanás aqui ele é entendido como essa personificação do mal que quer arrastar o homem na lógica do mundo. Na lógica do mundo que diz, não, você está grávida, você é jovem, você tem 16, 15, 13 anos, 14, 21, 18, você é muito jovem, você está grávida, está sem trabalho, o pai da criança é um perdido, aborte. Antes morrer agora, não deixar que essa vida ela venha fora do útero para depois sofrer, é melhor ceifá-la agora. Ah, se você que não consegue ter filhos, está lutando, vai fazer inseminação artificial, é normal, todo mundo faz. Depois quantos abortos, quantos óvulos fecundados indo para o ralo de um laboratório clínico. Ah, você
você está há tanto tempo sem fazer sexo com a tua esposa, vai, procura uma prostituta, é só uma relação. Ah, você está sendo tentado, está sendo provado na tua sexualidade, alivia um pouco, se masturba. Todos os pensamentos, e muitas vezes que vêm por pessoas que personificam o mal, Satanás, o divisor, aquele que vem para dar a lógica do mundo, para tirar-nos da lógica de Deus. Essa personificação do mal nós vemos muito claro na Sagrada Escritura, quando ela entrou em Judas, que entregou o próprio Cristo. E há tantas linhas teológicas que dizem que Judas fez isso achando que ele iria acelerar o processo da manifestação de Deus como aquele Messias, o Rei triunfante. Satanás, que também entrou na vida de Pedro, o próprio Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens deste mundo. Satanás, ele tenta cada um de nós, a todo momento. Por isso é necessário converter e crer no Evangelho. Converter, que significa deixar toda essa lógica do mundo, jogá-la no lixo, no ralo, e se converter à palavra de Deus. Ler a palavra, conhecer a palavra, para que a palavra se torne a nossa vida, os nossos pensamentos. Se eu não leio, se eu não vivo, se eu não como a palavra, eu não me transformo nela. E diz a Sagrada Escritura que Jesus vivia entre os animais selvagens. Animais esses que são todos aqueles inimigos do reino de Deus. Como naquela época o reino persa e tantos outros reinos que eram simbolizados por figuras animais, por leopardos, por tantos outros animais. Inimigos, animais selvagens, que são aqueles que tentam nos dominar, porque o animal selvagem ele tenta dominar a sua presa para comê-la. E nós vemos quantos animais selvagens hoje tem no mundo, tem ao nosso redor. Animais selvagens hoje na política, esse governo político, como nós vemos agora, a senhora Eleonora Menucci, ministra da mulher que fez aborto, já praticou aborto, até por sucção, treinou, e é a favor do aborto. Uma mulher guiada por Satanás, que quer a morte, quer matar, quer dominar pela morte. Personificação do demônio, de Satanás, personificação da lógica do mal, que entra no coração do homem para destruí-lo. Quantas vezes essa personificação do mal também entra na igreja, devastando com o homossexualismo, com a pedofilia, devastando também com falsas doutrinas, com espiritismo, devastando também com falsas catequeses, falsas teologias, como a maldita teologia da libertação, que é um puro marxismo religioso. E do outro lado, diz o Evangelho que os anjos serviam o Senhor. Os anjos serviam o Senhor. A palavra grega para anjos é malakadonai, que significa aquele que é o mensageiro. Mas é muito mais que o mensageiro. A palavra malakadonai é aquele que é o mediador. Um mediador.
da ternura e do amor de Deus. Todas as vezes, irmãos, que nós somos mediador do amor e da ternura de Deus para o nosso irmão, nós nos tornamos anjos. Como tantas vezes nós escutamos: ah, mas você é um anjo para mim. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso, que podemos ser um anjo para o outro, um mediador do amor, da ternura, para que o outro sinta este amor, essa ternura de Deus que cuida dele, que protege, que ampara. Anjos que muitas vezes na nossa vida aparecem naqueles momentos de maior escuridão, quando não vemos nada, quando estamos perdidos indo para o abismo. Deus nos envia esses anjos. Anjos que também foram na vida de Jesus, como seus pais, Maria e José, que cuidaram dele, como as santas mulheres que acompanhavam Jesus no caminho, providenciando tudo aquilo que Jesus precisava para a sua missão, davam dinheiro, davam alimento. Eram anjos de Deus, davam a sua oração, a sua súplica ao Pai. Eu louvo e agradeço a Deus por tantos anjos que o Senhor colocou e coloca na minha vida, para ajudar a minha missão de sacerdote. Tantos anjos que oram por mim, que estão ao meu lado e que são prova do amor de Deus, que também me resgata quando eu necessito, quando eu estou fraco. Anjo que nos consola no momento da dor, anjos que trazem esperança quando nosso coração perdeu toda a esperança, anjos que nos dão de comer, e muitas vezes de comer a própria palavra de Deus. Anjos que Deus nos envia para construir em nós uma vida nova, para que nós possamos construir um mundo novo. Mas surge um grande perigo de deixarmos de sermos anjos e nos tornar demônios. E deixamos de ser anjos quando o nosso coração ele se prende à lógica do mundo, se torna orgulhoso, fechado em si mesmo, dono da razão. Aí deixa de ser anjo e se torna demônio. Anjo decaído. E Jesus termina dizendo que o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E é esse o grande chamado, irmãos, para nós nessa quaresma. O tempo passa. O tempo já se completou. Agora é tempo de conversão. É termos tempo de entrarmos na lógica do Senhor, que é uma lógica de vida e de amor. E para não nos estender mais, quero agora vos dar a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz. Deixo essa bênção de um modo todo especial àqueles que esses meses têm nos acompanhado no comentário do Evangelho, a todos aqueles que acompanham o nosso site, Nossa Senhora de Medjugorje, o nosso blog, como também o site Rainha dos Apóstolos, o site Amor Mariano, o site Repórter de Cristo, o site da Movelândia, do Sr. Luiz, o site da Harmonia Celestial, que sempre posta o comentário bíblico toda semana, a cada um de vocês que se reúne também em suas casas, como eu recebi e-mails, pessoas que se reúnem para escutar a família junto o comentário do Evangelho. A cada um de vocês também, sacerdotes, que me escrevem dizendo e agradecendo, dizendo que está ajudando este comentário também nas vossas homilias, em vossas paróquias. A cada um de vocês, jovens, que me escrevem, me incentivando a continuar com esta mensagem, para que Deus seja esse anjo de Deus, levando a palavra para vocês. Vos deixo com muito carinho essa bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz, para que a vossa e a minha quaresma possa ser uma quaresma abençoada. E façamos um propósito essa quaresma, de renunciar a algo e oferecer por aquele anjo que Deus um dia enviou em nossa vida,
para nos salvar, para nos dar, para nos mostrar o caminho, quando estávamos perdidos. Eu vos deixo a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz, a bênção da paz, do amor e da misericórdia, a bênção da saúde espiritual e física, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vos desejo, irmãos, uma boa quaresma e que o Senhor vos abençoe. Permaneça.